Nós vamos começar essa peça recortando o molde, como indicado lá no caderno de moldes. E nessas partezinhas aqui, nós vamos deixar vazado, ó. Vou recortar pra ficar assim, certo? Agora, eu vou reservar essa peça pra gente fazer as partezinhas que ficarão aqui no meio. Agora, nós vamos recortar esses moldes aqui, ó, 2 vezes pra cada. E nós vamos casear unindo apenas essa lateral arredondada. E vamos fazer isso em todos eles, tá? Eu vou fazer isso aqui e já trago pra vocês. Ó, gente, após a gente casear essa borda arredondada aqui, ó, nos 3 moldes, essa partezinha vai ficar aberta, ó, nos 3. Nós vamos pegar aquele molde inicial que a gente recortou e nós vamos pegar esse molde aqui, que é o mais fininho, vamos posicionar e casear a bordinha aqui, ó, unindo com essa borda aqui, certo? Esse eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou casear unindo essa borda com essa aqui, certo? Aqui, ó. Vou casear de forma que una essa borda com essa. E esse, vou fazer nesse aqui. Gente, aqui, caseei, ó, os moldes, unindo a borda, né? Atrás ele fica assim, ó. Certo? Gente, após fazer essa partezinha da frente, ó, nós vamos recortar o molde de trás e vamos unir com esse da frente e vamos casear. Mas a gente vai casear apenas essa partezinha aqui de cima e essa parte de baixo. Essas partezinhas aqui da perna ficarão em aberto, tá? Eu não vou casear essa lateral aqui. Ó, gente, caseei aqui em cima e caseei aqui e deixei essas lateraisinhas aqui em aberto. Por aqui, a gente vai encher essa peça com a fibra siliconada. Depois da gente encher toda a peça, ó, ela ficará assim. Essa partezinha você vai ajeitando pra ficar assim, com essa profundidade. E aí, nós vamos agora pegar os moldes das laterais aqui, ó, e nós vamos casear fechando esse lado e esse lado aqui também. E aí, gente, ó, eu estou caseando aqui essa partezinha, e aí, se você achar necessário, você enche mais aqui, antes de fechar esse caseado. Ó, gente, aqui eu já caseei, ó, fechando essas laterais, e a peça ficará assim. Pra gente fazer essa parte aqui, que será a parte interna da vulva, nós vamos recortar o molde da frente e fazer as marcações que tem lá no caderno de moldes. E vamos unir, fazendo um sanduíche, ó. O molde da frente, manta, que pode ser a manta R1, R2 ou a manta PAC, que é a que eu tô usando aqui. E o molde de trás. E a gente vai unir esses 3 assim, bem posicionados. E vamos casear. Primeiro, a gente vai casear dentro desse círculo aqui, ó, dentro dessas aberturas, tá? Ó, aqui eu já caseei nesse meio aqui, ó, nesses círculos e nessa partezinha do meio. E agora eu já estou caseando, ó, vou casear todo ao redor aqui desse molde. Após a gente casear todo ao redor desse molde, nós vamos agora levar para a máquina de costura no ponto reto. E vamos passar o ponto reto por cima de todas essas marcações que a gente fez aqui, ó. Certo? Ó, após a gente passar o ponto reto por cima das marcações, ele ficará assim. Nós vamos pegar a peça e vamos colar esse molde posicionado, ó, com os furinhos acima dos furinhos da peça, ó. Então, esse molde vai ficar colado aqui. Para fazer a vulva, nós vamos recortar 2 vezes, ó, o molde em feltro e 1 vez em manta. Pode ser a manta R1, R2 ou a manta que eu tô usando, que é a manta PAC,
que é uma manta, ó, grossinha, e que ela não tem aquele adesivo próprio nela, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colar essa manta aqui, ó, posicionada acima desse molde. E aí, eu vou passar a cola só pelo meio, ó, só pra não soltar mesmo, tá? Ó, colei ela aqui e eu vou colar esse molde aqui por cima. Certo? Agora, nós vamos casear. E aí, eu vou casear esse molde aqui, primeiro essa parte do meio, e depois eu vou casear todo ao redor. Após casear aqui, ó, no meio e ao redor de toda a peça, nós vamos passar uma costura aqui no ponto reto da máquina, tá? De um lado a outro aqui, ó. Ó, gente, aqui eu já passei na máquina, no ponto reto, essa costura aqui. E aí, essa partezinha ficará assim. Agora, nós vamos reservar essa peça e vamos fazer a parte do meio. Para fazer essa parte de dentro da vulva, nós vamos recortar 2 vezes esse molde de dentro e vamos colar um no outro. Vamos colar apenas aqui, ó, ao redor. E agora, depois de colado, nós vamos casear ao redor dessas aberturas aqui. Nesses 2 vazados, certo? Ó, aqui eu já fiz o caseado ao redor dessa abertura. Agora, nós vamos pegar esse molde e vamos colar por trás dessa parte aqui, certo? Então, a gente vai colar ele posicionado aqui. Então, eu vou passar a cola aqui, ó. E vou colar esse molde posicionado aqui. Agora, nós vamos recortar esses 2 moldes. Eu vou passar a cola primeiro de um lado aqui, ó. E nós vamos pegar esse aqui e vamos colar. E aí, eu vou fazer o quê? Vou colar essa pontinha, vou dobrar um pouquinho e vou colar novamente. E vou, ó, dando uma dobrinha e colando. Até chegar aqui no final. Pra que fique assim, ó. E eu vou fazer o mesmo com o outro lado. E aí, ficará assim, ó. Para fazer o clítoris, nós vamos recortar esse círculo e nós vamos fazer uma costura ao redor, como se a gente fosse fazer um fuxico. Então, vou fazendo essa costura dessa forma aqui, ó. Em toda a borda desse círculo.
Quando chegar aqui, a gente vai puxar. E nós vamos encher com fibra aqui nesse meio e fechar formando uma bolinha. Ó, aqui eu já enchi com a fibra. E aí, agora eu vou fechando. Ó, vou com a linha de um lado pro outro, fechando, formando uma bolinha. Ó, do outro lado ele ficará assim. Agora, nós vamos pegar essa bolinha, que é o clítoris, e vamos colar posicionada aqui, ó. Passar um pouquinho de cola. E nós vamos colar posicionada aqui nesse cantinho. Pra gente fazer essa parte aqui, que vai ser o ânus, nós vamos pegar a cola de silicone e vamos colar os dois moldes, ó, um no outro, tá? Então, eu vou passar a cola aqui nesse. E aí, você passa a cola só pelo meio, porque a gente vai casear aqui e ao redor, pra não ficar duro e ficar ruim de casear. Então, a gente vai passar a cola aqui, ó, só pelo meio mesmo. E vamos colar um molde no outro. Posicionado bem certinho. Após a gente colar, nós vamos casear aqui, ó, ao redor desse círculo, né? E ao redor de toda a peça. Ó, aqui eu já caseei ao redor e aqui no meio, e a peça ficará assim. Agora, nós vamos pegar essa peça em que a gente já colou essa musculatura aqui por cima. Vamos pegar essa partezinha que a gente acabou de casear, vamos posicionar nesse furinho aqui, ó, de baixo. A gente não vai colar, tá? A gente só vai posicionar pra saber onde ela vai ficar. E vamos agora passar cola aqui, nessa bordinha aqui dessa peça. E vamos posicionar essa aqui, ó, aqui acima, igual com esse furinho também. Então, a gente vai colar essa nessa aqui, certo? Ó. A gente vai colar assim. Tá bom? Ó, nós vamos posicionar novamente essa peça aqui, com os furinhos todos certinhos. E agora, nós vamos passar a colar aqui nessa parte e colar aqui pra trás, tá bom? Então, eu vou pegar a cola, vou passar a cola aqui, ó. E eu vou colar essa peça, essa partezinha, pra aqui, ó. Ó, gente, após colar essa parte e essa partezinha de trás, a peça ficará assim.
E aí, agora eu vou pegar um pedaço de velcro, ó, vou separar aqui as duas partes. E aí, uma partezinha do velcro eu vou colar aqui, nesse cantinho aqui. E o outro eu vou colar aqui, ó, pra eu poder fechar essa peça assim, certo? Então, eu vou usar a cola de silicone. Você pode usar uma cola universal também, pra poder colar esses velcros. Ó, gente, após a gente colar o velcro aqui e aqui, a peça ficará assim, ó. Então, a gente vai poder fechar ela aqui embaixo. E aí, ficará assim. Agora, nós vamos pegar uma tinta de tecido na cor cerâmica. Eu tô usando essa aqui da Acrylex. E um retalho pra gente fazer uma pintura contornando essa peça. Primeiro, eu vou pegar um pouquinho de tinta aqui, ó, com o pincel. Vou tirar o excesso. E vou fazer essa listinha aqui, ó. Vou fazer desse lado também. Agora, nós iremos fazer isso todo ao redor dessa peça. Fazer esse contorno. Ó, tá vendo que eu não peguei mais tinta? Bem pouquinha tinta no pincel a gente consegue fazendo isso. Ó, se precisar, você abre aqui